Aleluia. Feche seus olhos. Se você quiser sentar e fechar os seus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado por estar renovando a nossa mente a respeito de quem o Senhor é e de quem nós somos. Obrigado por estas verdades da Sua palavra que cantamos. Elas transformam o nosso homem interior. O Seu louco amor arrebata o nosso coração. Nós estamos afeiçoados por Ti, Jesus. Fascinados por Ti, por tanto amor. Por tanto cuidado, zelo, por tanta verdade, por tanta libertação. Obrigado porque Deus, podemos Te chamar de Pai. Podemos Te chamar de Pai. Não é um Deus de longe. O Senhor nunca projetou ser um Deus de longe. O Senhor na nova aliança fez questão de ser chamado de Pai. Somos Teus filhos. É assim que nos chegamos aqui nessa noite, sendo Seus filhos amados, aqueles em quem o Senhor se deleita, aqueles que são o alvo do Seu amor. Obrigado por nos fazer pertencer a esta família celestial. O Senhor não quer uma religião. O Senhor sempre sonhou com uma família, com muitos filhos, do qual Jesus Cristo é o primogênito. Obrigado. Desvenda ainda mais os nossos olhos nessa noite. Abre os nossos olhos para que possamos ver. Abre os nossos olhos para que essa noite seja um divisor de águas na nossa vida. Para que haja um antes e um depois do dia 18 de janeiro de 23. Espírito Santo, Tu és aquele que guia a toda a verdade. Pega-nos pela mão nessa noite. Continua, porque já estás fazendo. Nós queremos ser conduzidos, ó Santo Espírito, então nos leva. Nós queremos tudo que é do céu. Nós queremos ter desconstruído aquilo que é terreno, natural, humano, que não foi projetado pelo Pai para nós. Vem e opera, Espírito Santo, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Peço a sua atenção, continue assim. Eu quero ir direto aqui à palavra. Para quem não me conhece, sou o Ricardo, da Comunidade da Graça, igreja irmã de vocês, lá em Hermelino Matarazzo, São Paulo. Agradeço pastor César, pastora Marisa, por me receberem aqui, por poder ter a honra de subir aqui e estar junto com vocês, com essa igreja local. Amém? Sinto que aquilo que o Pai já está fazendo, já fez através da música, Ele quer continuar aprofundando. Se é que eu vou conseguir ajudar você a ir mais fundo, porque o Gustavo e a banda aqui já levaram a gente bem longe, não foi não? Que coisa boa, estou arrepiado até agora. Se você puder ver, você vai ver como eu estou. Jesus amado. Mais do Pai. Obrigado, galera do Hermelino que está aí, Hermelino Matarazzo, aqui e ali tem gente. Minha família, minha esposa, minhas filhas estão aqui. Quando a gente fala de mais do Pai, que é o título desse encontro que nós estamos tendo aqui às quartas-feiras,
Isso nos remete a uma verdade. A verdade de que Jesus veio inaugurar a época onde Deus quer ser chamado de Pai. Jesus veio inaugurar o tempo em que, de fato, nós precisamos parar de chamá-lo de Deus, ainda que Ele seja Deus. Mas Ele quer que os chamemos de Pai. Jesus, no Novo Testamento, na sua passagem pela terra, Ele só chamou Deus de Deus uma vez. Todas as vezes, você pode procurar nos evangelhos, Jesus só se referiu a Deus como Pai. E Ele não, na verdade, Ele veio para inaugurar o tempo dos filhos. A Bíblia diz que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Isso significa que eu e você devemos chamar Deus de Pai. Jesus só chamou Deus de Deus em uma ocasião, que foi na cruz. Porque na cruz, Jesus se tornou órfão por um instante. Porque Ele se separou do Pai para tomar o nosso lugar de orfandade. Porque sem Ele, a humanidade estava órfã. Sem Jesus e o seu grande feito, a sua realização de morte e ressurreição, todos nós éramos órfãos. Então Jesus, por um instante, Jesus não estava pedindo para ser livre daquele cálice, porque o cálice doía por causa da dor que ele sentia no corpo. Jesus sabia que tudo aquilo iria levá-lo a ficar separado do Pai por algum instante, que era algo nunca vivido. Ele sabia que ele ia ter que ficar, naquele instante, como um órfão, sentindo, nesse sentido, o distanciamento do Pai. Então, ele diz: Deus meu, Deus meu. Ele diz: está consumado. Eu me tornei órfão para que os órfãos pudessem ser filhos outra vez. Ele nos incluiu na sua morte. Ele nos incluiu na sua ressurreição. Ele nos deu nova vida. Nós estamos crucificados com Cristo, amém? E essa cruz te deu um Pai. Qual que é a raiz da orfandade? A raiz da orfandade está lá em Gênesis, capítulo 3. A partir do versículo 1, eu quero ler com você. Gênesis 3, a partir do verso 1. Nós vamos ver aqui de onde a orfandade veio. Sabe, a gente não pode esquecer do seguinte: quando a gente pensa em Jesus e que Ele veio nos salvar, a gente pensa na salvação, normalmente nós pensamos na salvação só de um ângulo. Nós pensamos que Jesus veio nos salvar do inferno apenas. A gente limitou a salvação de Cristo a uma salvação do inferno, que é muita coisa. Já seria maravilhoso. Mas Jesus veio nos salvar da orfandade. Jesus veio nos salvar de uma vida sem autoridade, sem vigor espiritual. Ele veio nos salvar dessas coisas. O diabo, sim, o diabo, ele pega aqueles que foram salvos e faz questão de impedi-los, que eles acreditem em toda a salvação que Jesus veio trazer. Sabe de uma coisa? O diabo não se importa que você creia em Deus.
O diabo se importa se você o chama de pai. Porque crer em Deus pode conduzir a humanidade para uma religiosidade. Mas quando os nossos olhos são abertos a respeito de que Ele é o nosso Pai e nós somos filhos, algo transformador acontece em nós. Ser um cristão deixa de virar um prédio, para ser algo que você é, quando dorme, quando acorda, quando trabalha, quando viaja, ou quando está no prédio da igreja. Desculpa. Gênesis capítulo 3, verso 1, vamos ler? Diz assim: a serpente era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ele perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, eu vou aí, que está na mesma versão ou não? Se não está, eu vou na sua. Então eu vou aqui, tá? Para a gente acompanhar junto. A mulher respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher, é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, o que vai acontecer, gente? Morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. Desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela. Opa, pulou aí, não pulou não? Que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, eu tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que fez isso, maldita você entre todos os animais domésticos e selvagens, e você se arrastará sobre o seu próprio ventre, e rastejará no pó enquanto viver. Após isso, a Bíblia diz que Deus precisou colocar Adão e Eva para fora do jardim, para que eles não comessem, depois disso, a árvore da vida, e se tornassem eternos, eternamente separados de Deus. Mas ali, você conhece a história, Deus mata um animal, veste Adão e Eva com a pele de animal, porque Deus já estava apontando que um dia Ele mataria um cordeiro, que cobriria o pecado do homem. A raiz da orfandade está aqui. A gente percebe que o diabo, a serpente, trabalhou para que Adão e Eva acreditassem que eles precisavam de algo mais que eles ainda não tinham.
O diabo trabalhou para que Adão e Eva, que eram filhos, enxergasse Deus como alguém mau. Por quê? Porque quando a mulher disse para a serpente, Deus disse que se nós comemos, nós morreremos. A serpente disse imediatamente, certamente não morrerão. Ou em outras palavras, a serpente está dizendo o seguinte, Deus está enganando você, bobinha. Deus está te escondendo algo. Ele não é tão bom como você imagina. Ele não é esse que você estava imaginando que ele fosse. A serpente sugere, a serpente oferece coisas ilimitadas à mulher, conhecedora do bem e do mal. A serpente, Satanás, trabalhou para que Eva e também Adão sentissem órfãos quando eles eram filhos. A serpente conduziu aquele casal a esse lugar, o lugar onde eu tenho dúvida de quem Deus é. Eu tenho dúvida se Ele me ama mesmo. Eu tenho dúvida se Ele cuida de mim. Eu tenho dúvida se o meu amanhã está garantido nas mãos dEle. Percebe? Foi isso que Ele fez. A partir de crer nisso e comer, a consequência, eles são colocados para fora do jardim, são separados de Deus, espiritualmente mortos, de fato, se tornam órfãos. Eles não eram órfãos, mas eles se tornaram órfãos porque o pecado entrou, e o pecado separa o homem de Deus. A partir dali a Bíblia diz que todos os homens nasceriam em pecado. Todos nós, por causa de um pecado de um homem só, o pecado passou a todos os homens. A grande realidade é que então, é um fato, os homens nascem separados de Deus, órfãos de um Pai Celestial. Apesar desse Pai existir, a orfandade é uma realidade. Porque o homem não consegue se conectar com Deus. O homem passa a ter um vazio dentro de si. É verdade que muitas vezes isso é agravado pelas circunstâncias da vida, não é? Às vezes, o fato de os nossos pais naturais não terem entregue tudo o que poderiam a nós como pais, não ter nos dado talvez segurança, provisão, falhas dos nossos pais. As falhas deles são simplesmente resultado do pecado que atingiu toda a humanidade. Mas é um fato. As estatísticas dizem que a maioria dos presos, de meninas adolescentes que engravidam, de moços e moças envolvidas com alcoolismo e drogas, a maioria, se não me engano, alguns dados, 60% deles são de pais separados ou pais ausentes. Porque a orfandade destrói o nosso caminhar sobre a terra. Literalmente, bagunça com a gente. O pecado passou a todos os homens, logo então nós nascemos órfãos de um Abba. O que aconteceu? O que a Bíblia aponta nesse texto para nós? A Bíblia fala que eles tiveram medo e aponta também que eles ficaram envergonhados. Adão e Eva, após pecarem, as consequências imediatas foram medo e vergonha. O que é o medo? O medo fala de insegurança. O homem passou a sentir-se inseguro em relação ao próprio Deus, aquele que existe e nos criou, e Ele nos dá toda a segurança, aquele que é Pai, e o Pai é aquele que
protege, preserva aquele que provê na vida de um filho. Aquele casal teve medo. Passou a viver debaixo de insegurança e a vergonha. O que é a vergonha? A vergonha é um sentimento de inadequação. Eu me sinto inadequado. A partir do pecado, e assim como nós falamos, todos nós nascemos em pecado, nós já naturalmente somos inseguros e nos sentimos inadequados. Tenho vergonha. Vergonha de não ser adequado para essa igreja local. Vergonha de não atingir as expectativas do Gustavo, do César. Vergonha, me sinto inadequado, incapaz. Quem sou eu? E é verdade. Quem somos nós? Mas ao mesmo tempo, a verdade. Se somos filhos e filhas, nos sentiremos adequados. A verdade então é que o medo, e você vai perceber, e a vergonha se tornou algo constante da vida de todo ser humano. Inseguro, tem medo do amanhã, não sabe o que vai ser do futuro, tem medo de tomar decisões. Quando tem uma circunstância difícil, a pessoa não dorme, desenvolve ansiedade. Por quê? Porque ela não sabe o que vai ser amanhã. E por que ela não sabe o que vai ser amanhã? Porque ela não tem um pai. Por exemplo, as minhas filhas estão aqui. As minhas filhas não estão preocupadas como está a despensa da minha casa. Hoje, na hora que elas forem dormir, elas não vão falar assim: pai, vamos lá dar uma olhada como é que está o armário, se tem pão para amanhã, tem bisnaguinha para amanhã, pai? Pai, eu estou preocupada, vai ter leite amanhã, vai ter Toddy? Não. Elas estão como? Elas vão dormir como hoje? Descansadas, confiantes, seguras, porque elas acreditam que eu vou dar conta delas. Não deveria ser assim conosco com relação a Deus? O que vai ser amanhã? Descansa. Você tem um Abba. Você tem um papai. Se nós que somos pais maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então nós desenvolvemos essa insegurança. Às vezes a segurança nos faz correr para um lugar de autossuficiência, porque nos sentimos inseguros, corremos para trabalhar e produzir coisas que nos façam sentir-se autossuficiente. Por quê? Porque a gente tem medo de ter que depender do outro. Eu não consigo depender do outro, então eu torno autossuficiente. Porque o órfão, ele desenvolve isso. Por exemplo, se aqui nessa sala alguém passou literalmente pela orfandade de pai e mãe, de repente teve que morar em orfanatos, coisas do tipo, essa pessoa naturalmente desenvolve um senso de insegurança muito grande. Chris Vallotton, da Bethel, escreveu em um dos seus livros que uma vez, imagino eu, ele não deixa claro que ele adotou ou ele apadrinhou, né, um jovem que era de um orfanato, um órfão. E ele passou a morar com eles e ficou ali meses morando com a família desse pastor. E ele disse que quando sentavam-se à mesa para comer, aquele jovem tinha um monte de coisa na mesa, mas ele punha sua comida e passava o braço em volta do prato, como que protegendo para que ninguém pegasse aquilo que ele tinha. Por quê? Ele fazia isso porque o senso de insegurança, de será que vai ter, será que eu vou ter provisão amanhã, será que eu vou ter o que comer amanhã, estava impregnado nele. Por que normalmente, se você vai alimentar um morador de rua, ele faz um prato desse tamanho, se você deixá-lo fazer? Porque ele não sabe quando ele vai ter de novo.
Mas a gente enxerga isso nos órfãos que moraram, por exemplo, em orfanato, viveram em orfanato. Enxergamos isso nos moradores de rua, homens e mulheres em situação de rua. Mas muitas vezes a gente não enxerga os efeitos disso em nós. Todos nós temos isso. Estamos, então, com os efeitos da orfandade na nossa vida. Algumas vezes, a insegurança, o medo, vai nos levar para um oposto, porque é assim. Sempre nos extremos, ou vai me levar para a autossuficiência, ou vai me levar para a dependência. Então eu não sou nada, eu não consigo nada, eu dependo de você, e aí se desenvolve uma dependência emocional, por exemplo. Percebe? A pessoa é tão insegura que ela vai para dois extremos, ou ela bate no peito e fala, eu resolvo, e no fundo ela está morrendo de medo, ela só está dizendo isso porque ela tem medo, ou então ela caminha para a dependência. Ela não consegue tomar decisões difíceis, ela precisa consultar pessoas para tudo que ela vai fazer, ainda que é verdade. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, amém? Mas não é ir se aconselhar porque você tem medo de tomar decisão, é ir se aconselhar porque você quer cumprir um princípio de Deus que vai lhe trazer sabedoria, só isso. Mas pelo contrário, a pessoa se torna ou pode se tornar dependente. Então o medo do futuro, a ansiedade, a preocupação do que vai ter amanhã é uma constante. E a vergonha, como nós falamos, a inadequação, a pessoa se sente incapaz. Vou te dar um exemplo. Meu pai, nós temos uma pequena empresa, já há 27 anos essa pequena empresa. E meu pai iniciou essa empresa numa sociedade. E meu pai, ele sempre foi o cara da fábrica. Não manja do administrativo, da área comercial. E chegou em dado momento que aquele sócio saiu. Ele ficou sozinho, agora a empresa era toda dele. Mas com medo do que fazer, ele pegou e entregou. Ele não vendeu, ele deu metade da sociedade para um outro cara que manjava do administrativo. O que aconteceu? Esse cara manjava do administrativo, mas também não ficou lá muito tempo. E quando esse homem foi embora, de maneira surpreendente, a empresa prosperou mais do que quando tinham administradores lá. Porque o meu pai correu para a dependência do Pai Celestial. Mas você percebe as loucuras que a gente faz? A gente pega algo, meu pai pegou algo dele e deu metade. Ele não deu porque eu quero te abençoar, ele deu porque ele estava com medo. Ele estava com um sentimento de incapacidade. A incapacidade faz isso com a gente. A incapacidade e o medo nos levam para lugares bem complicados. A vergonha também nos leva para o lugar de nos sentirmos indesejados. E aí, sentir-se indesejado faz com que a gente faça algumas coisas, pratique algumas coisas para se tornar desejado, aceito. Muito comum na vida dos adolescentes, ok? Os adolescentes escolhem uma tribo e se tornam iguais àquela tribo para serem aceitos. No final, no fundo, a raiz é a ausência de reconhecimento de que tem um pai e que tendo um pai você tem tudo. Buscar dar jeito de cobrir a minha vergonha como fizeram Adão e Eva, eles cozeram folhas para si. A pessoa que tem vergonha, ela fica querendo dar um jeito de encobrir a sua vergonha. Por exemplo, um sentimento um desdobrar desse sentimento tem pessoas que não são profundas com ninguém, porque pensam assim, se eu mostrar quem de fato eu sou,
essa pessoa não vai querer mais andar comigo. De novo, eu acho que foi no mesmo livro, o pastor Chris Vallotton conta algo que um dia ele recebeu uma oferta muito grande de um homem que nem entregou diretamente para ele, se eu não me engano entregou na mão do Bill Johnson, e o Bill Johnson entregou para ele e disse: foi fulano que te deu. Era um cheque na época de um valor considerável, eu não lembro se ele fala o valor, mas era um valor muito grande. Sabe o que aconteceu? A orfandade no pastor Chris Vallotton, ele conta, fez com que todas as vezes que ele via aquele homem que o abençoou, ele desviava o caminho. E ele desviava o caminho por quê? Porque ele tinha um sentimento de inadequação, tipo assim, se esse cara descobrir quem eu sou, e não que ele fosse, mas é um sentimento. É a orfandade que nos faz ter vergonha, eu sou incapaz. Pô, se esse cara me deu isso é porque ele me admira, e se ele me conhecer, ele vai ver que eu sou só um homem comum, e que eu tenho falhas também. Então o que ele fazia? Ele evitava aquele homem, ele nem percebia que era isso, mas o pai foi revelando para ele que ele se escondia daquele homem porque não queria que aquele homem o conhecesse a fundo. Como tipo, o que eu fiz ofertando na vida de alguém assim? Esse sentimento, percebe? Esse não é um sentimento de quem está longe de Deus. A princípio, também é claro, mas até dos filhos. Por quê? Porque o diabo não se importa que eu e você acreditemos que Deus existe. Ele se importa de que a gente o enxergue como Pai. Porque todas estas coisas vão ao chão quando nós percebemos que Deus é o nosso Pai. Muda tudo. Um exemplo disso é o próprio Saul. Saul, ele foi levantado como rei. Saul foi escolhido por Deus como rei, e Samuel entregou para ele o recado de que ele se tornaria rei. Quando Samuel entrega para ele o recado de que ele seria rei, o que ele disse? Ele disse assim: eu? Olha o sentimento de inadequação, de incapacidade. Mas eu sou da menor família da minha tribo. E a minha tribo é a menor tribo das 12 tribos. Eu não sou ninguém. Eu não posso fazer isso. Bom, chega o dia de ungí-lo como rei, de reconhecer Saul como rei. Sabe o que acontece? Está lá aquela cerimônia, o momento que o povo se reuniu, como se fosse aqui ainda, que com certeza tinha muito mais gente, mas imagina, você sentado aí esperando algo acontecer. Cadê Saul? E procuram Saul. Quem viu Saul? Não vi, cadê Saul? Saul estava escondido no meio da bagagem de uma carroça. O cara se escondeu. Do sentimento tão grande de inadequação e incapacidade, que ele se escondeu. Autossabotagem, aquilo que a gente chama de autossabotagem hoje. Ele se autossabotou porque ele não acreditava nele. O sentimento de ausência de um pai era tão grande que ele não conseguia assumir uma posição que Deus mesmo tinha dado para ele. O problema é que o tempo passou e isso não mudou. Saul não encontrou Deus como pai. Porque depois ele sacrificou na hora que não era para sacrificar. Queria que, quando ele foi ser tirado de rei, que Samuel fosse com ele na frente do povo para tirar uma foto. Pelo menos, vamos lá na frente do povo, deixa eu ir com você. Porque ele queria continuar sendo aos olhos dos outros alguém importante, porque a posição de rei é o que fazia ele se sentir importante. Já pensou se você e eu fomos só nos sentir importantes quando nós formos reis? Naturalmente, a maioria de nós
nunca vai chegar a ser alguém numa posição elevada. É por isso que o homem, por causa da orfandade, busca posições elevadas, seja no trabalho, seja em ter um bom carro, o carro mais bonito do meu condomínio. Não tem problema nenhum em ter carro bonito, ok? A questão é qual o motivo. A minha casa é a casa mais cara da rua. O homem está atrás de significado, porque não entendeu que já tem todo o significado para Deus. Não percebeu isso. A orfandade se levantará em rebelião ou em religião. A orfandade se manifestará através de uma rebelião ou da religiosidade. A gente pode ver isso naquela parábola do pai bondoso ou do filho pródigo, né? Um filho, o mais novo, ele se rebelou. Eu quero minha herança e eu vou para a balada. Rebelião. Ele tinha um pai, tinha herança, mas dentro dele o vácuo da orfandade levou ele para uma rebelião. Largou tudo e foi para a promiscuidade. Do outro lado, o filho que ficou em casa estava na religiosidade. O que a religiosidade faz? Faz com que a gente passe a fazer coisas para o nosso pai, para controlá-lo. Se eu fizer coisas para o meu pai, que era aquele jovem, o filho que ficou em casa, só para te relembrar, quando o irmão mais novo voltou e fizeram um churrasco lá para o irmão mais novo, o mais velho que ficou em casa, o filho fiel, o não rebelde, ele disse assim: eu estou aqui com você todo dia, pai. Eu estou aqui com você todo dia, pai. E o Senhor não me dá um novilho. O que ele estava dizendo em outras palavras? Pai, tudo que eu faço para colocar você numa redoma e o Senhor ter que me pagar o que eu mereço um novilho. E aí nascem os religiosos, aqueles que fazem coisas para poder controlar Deus, porque eles olham para Deus e por serem órfãos, eles dizem assim: Deus é mau. Ele não é tão bom assim como a serpente fez Eva acreditar. Já que ele não é tão bom assim, é melhor eu obedecer, porque senão eu estou lascado. Ele deu alguns princípios, eu vou viver todos esses princípios, porque assim ele não vai ter motivo de pesar a mão contra mim. Eles têm uma relação com Deus bem equivocada. Parece que eles são crentes fervorosos às vezes. Parece que eles são fiéis a Deus. Era aquele filho mais velho, o fiel a Deus. Gente que vai embora, que sai da igreja, sai de casa, abandona tudo, leva herança, gasta, vai para a promiscuidade, aí a gente bate no peito: eu não. Eu faço tudo que o meu pai manda. Que bom. Mas qual a raiz dessa obediência? Filhos obedecem porque amam. Órfãos obedecem porque querem controlar o seu pai. Filhos obedecem porque se deliciam tanto no amor do pai que não conseguem fazer outra coisa além de servi-lo. Eu não consigo. Para onde irei sem você? Como nós acabamos de cantar, não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo o que eu não sei e até o que eu sei. Esses são os filhos. A rebelião pode ser vista também no povo do deserto. Lembra o povo do deserto? Saiu do Egito, o mar se abriu, eles passaram a pé seco. Um milagre. Eles viviam lá como escravos. Eles saem do Egito e chega um momento que, por causa da circunstância, presta atenção nisso, a circunstância. Agora nós estamos vivendo um outro momento, agora está mais difícil, perdi o emprego,
Não estou comendo o que eu comia lá. Agora eu estou comendo coisa mais barata porque eu não tenho recurso. Há um problema de saúde, uma questão familiar. Eles estavam no meio de uma circunstância, eles estavam no deserto. E sabe o que acontece com eles? Eles falam assim, era melhor a gente ter ficado lá do que Deus ter tirado a gente para fazer a gente morrer no deserto. Se rebelaram contra Deus. Porque a mentalidade de orfandade deles levou eles a pensar que Deus era mau, que Deus estava brincando com eles como fantoche, tirou eles do lugar bom e conduziu eles para um lugar mau porque queria acabar com a vida deles. Quando na verdade eles não perceberam que o Pai de amor estava conduzindo seus filhos de um lugar de escravidão para uma terra que mana leite e mel. Só que no meio tinha um deserto. Precisava passar por lá. O que será que tem do outro lado do seu deserto, hein, meu irmão? O que o papai prometeu para você? E a religião, que a gente já falou, né? O filho mais velho. Ricardo, então como é que a gente fica livre da orfandade? Já que a gente já falou tanta coisa ruim aqui, né? Mas que é real, é ou não é, gente? É real. A orfandade, você e eu estamos livres do espírito da orfandade quando a gente nasce de novo. O espírito da orfandade perdeu o lugar. Mas tem uma outra coisa. Tem a mentalidade de orfandade. O espírito foi embora, porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus, amém? Mas tem uma mentalidade. Mas como é que é isso? Voltando ao exemplo do povo do Egito. O povo de Deus no Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu. A gente saiu do espírito de orfandade, mas a orfandade não saiu de muitos. Isso precisa ser despojado. Quando, Ricardo? Todo dia, até que você morra. É todo dia. Vai ter momentos que eu e você vamos estar reinando sobre essa questão. Mas vão ter gatilhos que vão querer provocar. A serpente vai aparecer de novo. E lembre-se, a serpente não parece com o diabo, ainda que hoje a serpente a gente tenha muito medo dela, né? Percebe, mas não tem aparência de diabo, mas aparece para dizer assim, para que dê um gatilho em você. Deus não é tão bom, se ele fosse bom, fulano não teria morrido. Se Deus fosse bom, você não teria essa doença. Se Deus fosse bom, você não estaria sofrendo tanto com essa situação financeira. A gente pega todo o pacote do que o pecado trouxe para a terra, uma terra amaldiçoada. A Bíblia diz que o mundo está nas mãos de quem, gente? Do maligno. Ainda está nas mãos do maligno. Então nós vamos passar aqui por toda sorte de treta, de questões difíceis, e isso não tem a ver com o plano de Deus. Isso é só o deserto que nós estamos passando. Que deserto? De um mês? Não, estou falando da vida inteira na terra. O deserto de 70, 80 anos, porque do outro lado, já vai chegar a terra que mana leite e mel. Mas os gatilhos vêm. Então a gente precisa despojar-se da mentalidade de orfandade, de uma vez por todas, mas todas as manhãs. A gente faz e elimina ela totalmente hoje, e amanhã a gente faz de novo. Eu estou crucificado com Cristo. Não é simplesmente fui, eu estou, é todo dia. Todo dia. Como é que a gente faz isso? Crendo certo. Crer certo, nós estamos falando lá em Hermelino sobre isso. Crer certo para viver certo. Quem crer certo, vive certo. Trocar as crenças estabelecidas pela orfandade pelas verdades da filiação. Deus não te fez porque tinha alguma falta para ser suprida. E aí a gente começa a desmontar o espírito de orfandade. Deus não criou você porque Ele estava ansioso. Eu preciso de alguma coisa, eu não sei o que, deixa eu ver.
Já criei árvore, já criei água, mas eu não estou satisfeito, deixa eu ver. Já sei, vou criar alguma coisa à minha imagem e semelhança. Porque assim a minha ansiedade vai embora, porque eu estou com um buraco dentro de mim e preciso ter essa coisa. Não. Deus não criou você porque precisasse de algo. Deus criou o homem para que o homem fosse o alvo do seu amor. Olha para as escrituras, Deus criou você simplesmente para ser o alvo, sabe o alvo? Imagina um alvo aí, imagina você um alvo aqui, ó. Imagina no teu peito um alvo, você é o alvo do amor de Deus, Ele está o tempo inteiro querendo acertar bem no meio. Esse é o nosso Pai. O pecado foi um desvio de rota, mas gente, o pecado já foi, se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mergulha no amor do Pai. Não adianta acreditar que Ele é Deus. Não adianta Ele ser Deus, até chamarmos de Pai, mas vivemos na rebelião ou na religiosidade. É vivermos como filhos. É servirmos a Ele, fazermos para Ele, como Paulo disse, que fazia muito e que se esforçava muito pelo Evangelho, mas ele não se esforçava por medo, era por pura graça que ele trabalhava para o Pai. A orfandade faz com que a gente ache que temos que fazer coisas, nos tornamos ativistas espirituais, querendo conquistar o amor de Deus, quando na verdade Ele já te amou. A Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. A morte de Cristo foi para restabelecer aquela relação que havia no jardim do Éden antes do pecado. Meu irmão, essa relação não é para o céu, é também, mas essa relação pode ser desfrutada agora. Eu sei, alguns teólogos podem ficar bronqueados, não, é verdade, tem coisas que serão, mas já são. Por exemplo, Davi, ele se relacionou com Deus diante da arca, sem o Santo dos Santos. Davi trouxe o futuro para o presente. O homem não podia entrar na presença da arca. Você lembra, tinha que matar um animal, santificar, aspergir o sangue, e só o sacerdote entrava naquele lugar uma vez por ano. De repente, Davi pega, se os teólogos estivessem lá, fala, você não pode fazer isso, cara. Está de brincar, o que esse cara está falando? Fala uma besteira dessa, que você pode ir para a presença de Deus? Pois é, com o coração certo, de filho, a gente pega o futuro e traz para o presente. Tudo que tem no céu, você tem agora. Percebe? Essa é a sua realidade. Deus não te fez então porque tinha alguma falta, mas porque você é alvo do seu amor. A Bíblia diz que aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor. Foi por que o pai entregou o filho? Por amor ao quê? Ao planeta Terra? A esse prédio? Amor. A motivação do pai foi o quê? Amor. Então você e eu continuamos sendo alvo do amor de Deus. Ele pegou o que ele tinha de melhor, o seu próprio filho, não poupou o filho, separou-se do filho por um instante, para que você fosse atingido pelo amor dele, porque você é o alvo do amor dele. E mais do que isso, né? A gente fala o amor dele, mas a verdade é dele, porque ele é o próprio amor, né? É só uma maneira de falar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Puxa vida, o que custa a gente acreditar no que a Bíblia diz, gente? Deus amou o mundo de tal maneira que deu, de novo, Ele dizendo assim, ei, você é alvo do meu amor, está escrito, eu deixei escrito para você, eu amei o mundo, eu te amo, você existe para o deleite, o nosso deleite, eu me delicio nos filhos e os filhos se deliciam em mim, no Pai. Dá para abrir aí em Romanos 8,15 e a gente termina? Romanos 8,15. Ô papai, nós queremos mais de ti, Pai.
Mais do Pai. Pois vocês não receberam um espírito que os tornasse de novo escravos medrosos. Gente, é Bíblia, tá bom? Mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós os chamamos de Abba Pai. Próximo. Pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos o que, gente? O que é um herdeiro? Deus vai morrer um dia? Então como é que você é herdeiro dele? Porque para nós, na cultura brasileira, herança é só depois da morte. Mas isso é só uma cultura de um país. Existem outras culturas onde o pai entrega a herança enquanto vivo. Então eu quero te lembrar do seguinte: se você é herdeiro, é porque tudo que é do pai é seu. Toda provisão é sua, toda autoridade é sua. Toda a sabedoria que você precisa é sua. Você só precisa acessar o estoque celestial, que é a sua casa, o teu pai. Você não precisa ficar implorando para ele te dar, não. Só pede, como diz lá Tiago. Se alguém precisa de sabedoria, peça ao pai. Só pede: pai, eu quero, me dar. Eu preciso acessar essa sabedoria para determinada coisa. Nós pedimos e não recebemos tantas vezes porque pedimos mal para o nosso próprio deleite. Sabe por quê? Porque se não fosse pedir mal, Deus não nos negaria bem algum. Vamos ter medo do amanhã? O que vai ser para eu pagar aquele boleto amanhã? Agora essa situação, essa crise. Fui passado para trás num negócio. Eu quero dizer uma coisa para você: você nunca será passado para trás, ainda que na lei dos homens você tenha sido passado. Se você é filho de Deus, descansa. Você é filho do dono do ouro e da prata, descansa. Você nunca será passado para trás. Aconteça o que tiver acontecido, a herança é nossa. Nós somos herdeiros. Se puder, volta o texto lá, para nós terminarmos de ler. Somos herdeiros. Por favor, diga assim: eu sou herdeiro. E portanto, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Eu acho que era até aí. Participaremos também da sua glória. E Efésios 1, 3, 4. A banda vai ministrar de novo, Gustavo? Pode? Então, um minutinho você já sobe. Deixa eu só ler esse texto, tá, Gu? Efésios 1, 3 e 4. Olha esse texto, gente. Você pode ler comigo? Vamos lá? Mas com vivacidade, com vontade, tá bom? Em nome de Jesus, você é filho, você é herdeiro de tudo. Você está lendo um texto, é o teu testamento, é o que a Bíblia diz a teu respeito. Então, em nome de Jesus, vamos lá. Todo louvor seja a Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Espera aí. A Bíblia está dizendo que você já foi abençoado. Você não precisa fazer nada para ser abençoado, porque você é filho do abençoador. Você já tem tudo, porque você é herdeiro. É uma questão de acessar ou não. É tudo nosso. Mas isso acontece quando? Quando a mentalidade de orfandade vai embora e eu percebo quem eu sou e o que eu posso acessar. Próximo verso. Vamos juntos de novo? Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa. Meu Deus do céu. Gente, você está percebendo o que está escrito aí? Antes de criar o mundo, antes dele fazer o planeta Terra para colocar você nele, ele já te amava. Deus não está brincando com você, meu. Deus ama você. Você tem um pai que te ama profundamente.
tremendamente, muito diferente de muitos pais, inclusive de mim, do pai que eu sou para as minhas filhas. Ele nos ama incondicionalmente. Deus não consegue nos amar com o tipo de amor que a gente tem. O amor dele é ágape, é incondicional, independente da condição. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Você nasceu de novo, porque antes do mundo ser feito, Ele já te amava. E aí Ele pegou, porque a gente desviou, a gente caiu, o pecado entrou, Ele já nos escolheu em Cristo. Você está aqui porque você foi escolhido. Ele te resgatou de lá, para sermos santos. Olha o sentimento de inadequação. A gente peca e não quer que ninguém saiba da nossa vida. Por quê? Porque a gente tem o sentimento de eu não sou santo. A Bíblia diz que o seu pai já te vê como santo. Isso não te dá autoridade para brincar com o pecado. Pelo contrário, porque a hora que a gente entende isso mesmo, a gente dá, entenda, não é brincadeira, mas de certa maneira, a gente dá risada dos pecados. A tentação, melhor dizendo, a gente dá risada da tentação. Algo lhe é oferecido, você fala assim, você não está entendendo, capeta. Você não sabe o que eu estou recebendo do Pai. Isso aí não é nada. Porque eu encontrei o amor. Ou melhor, o amor me encontrou. Porque nós somos o alvo. Santos e sem culpa diante dEle. Meu Deus, você está entendendo? Eu não tenho palavras. Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Não há condenação para você, se você está em Cristo. Não precisa se esconder atrás de uma árvore, nem coser folhas de figueira. Chegou o tempo de, além de crermos em Deus, nos tornarmos filhos. Reconhecermos que somos filhos e todos os efeitos de ser filho. Eu sou herdeiro, eu sou amado. Eu não preciso me preocupar com amanhã. Porque o meu Pai Celestial, Ele cuida até dos lírios do campo. A serpente vem e fala assim, é nada, cuida nada. Ele cuida até dos lírios do campo. Ele cuida das aves do céu, para prover alimento. O que Ele não fará por você? Vamos parar de fazer coisas para Deus tentando conquistá-lo. Porque senão daqui a pouco a gente vai se ofender com Deus, porque vamos entender que Deus não nos deu o que nós merecíamos pelo nosso trabalho, e aí vamos nos tornar rebeldes. O que você acha que são os nossos irmãos em Cristo, que estão desviados e estão fazendo coisas podres e não fazem nem questão de esconder? Eles são os religiosos que ficaram tristes com Deus e se tornaram os rebeldes. Mas o Pai continua amando eles. E a hora que eles entenderem isso, irmãos, eles vão voar alto. Amém? O Espírito Santo é o nosso amigo que nos guia a toda a verdade, como já foi dito aqui, a respeito do Pai. Então seja cheio dele. É Ele que nos guia à verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo quer pegar pela nossa mão e levar a gente às verdades, para que os nossos olhos espirituais se abram, a nossa mentalidade seja renovada e a gente passe a viver como filho. Toda culpa, todo sentimento de inadequação, todo desejo de aceitação e medo da rejeição, vai embora. Você vai chegar nos lugares sabendo que você é filho do Rei. Então você não precisa de um elogio de ninguém, porque você já é plenamente amado, satisfeito. Você já tem tudo. Você nunca será passado para trás, porque se alguém te tomar algo, você já tem tudo. Você não se sentirá culpado se por um acaso você cair, pecar, porque você vai voltar correndo para o colo do Pai e saber que o amor dele não mudou em nada por você, e é exatamente por isso que você não quer pecar nunca mais. Feche os seus olhos, por favor. Papai, em nome de Jesus, na verdade, Espírito Santo,
Pega-nos pela mão nessa noite. Nesse dia 18 haverá um antes e depois, nós cremos. Pega-nos pela mão e nos conduz à verdade, aquele que nos guia a toda a verdade. Pega-nos pela mão e conduz-nos a perceber quem é o Pai, reconhecer quem é esse Pai, que esse Pai é um Pai de amor, que Ele não nega bem algum, que o Pai cuida de nós, Ele é a nossa segurança. Nós não precisamos viver como um sobrevivente, com medo do amanhã. Nós podemos descansar, saber que o Senhor cuida de nós, de que tudo que acontece conosco, se confiarmos, se cremos, veremos a glória de Deus. Não nos deixe esquecer de que o Senhor não é simplesmente nosso Senhor e Deus, és Pai. Esta é a época, a dispensação do Pai e os filhos. Faz-nos ir dormir nessa noite realizados, porque não nos falta nada, Pai. Tu és tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos. Em nome de Jesus nós declaramos que as prisões na nossa mente cairão, que o medo e a vergonha vão embora em nome de Jesus, que nós recebemos libertação do espírito da orfandade e também renovação da nossa mente por meio das suas escrituras a respeito de que somos filhos, somos herdeiros. Tudo que é teu é nosso, Pai. Foi o Senhor que escolheu que fosse assim. O Senhor nunca disse que nós teríamos que fazer coisas para o Senhor nos dar. Pelo contrário, o Senhor já nos disse em Efésios 1:3 que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Agora é só acessar, papai. Assim como os nossos filhos amanhã poderão abrir a geladeira e acessar os recursos, é só acessar. Se você puder, se coloque em pé com seus olhos fechados. E se puder te pedir algo mais, coloque sua mão sobre o seu peito, como reconhecimento do amor de Deus, da fonte da vida. Ele é o seu fôlego de vida. Papai, papai, papai. Começa a dizer papai, papai. Repita isso. Comece a enxergá-lo como pai. Não permita que a sua realidade terrena de pai te impeça de ver como esse pai é bom e perfeito, de receber esse amor perfeito. Vai recebendo renovação na sua mente para uma vida transformada, para dias que virão, de maneira que você viverá sem ansiedade, alegre, satisfeito. Não importa o que fizeram com você, não importa se não olharam para você, não te consideraram, não importa, o Pai te considera, os olhos do Pai estão sobre você, você como a menina dos olhos dele. Nós recebemos, papai, recebemos todos os efeitos desta realidade espiritual, Pai. Continue orando, continue dizendo Abba, continue se deliciando no Pai. Você existe para o deleite dele e para o seu deleite nele.